pessoal, tudo bem? Para a Uniswan, um dos pilares mais importantes na formação do aluno é a empregabilidade. E como a gente faz isso? Temos um portal de carreiras totalmente inovador, onde você consegue descobrir os seus pontos fortes, a sua vocação, as competências que você já tem desenvolvidas e desenvolver aquelas que ainda estão precisando de uma força. E nesse portal também são disponibilizadas vagas de emprego e estágio exclusivas para os alunos do Uniswan. Além desse portal, a gente trabalha com uma trilha de desenvolvimento profissional chamada Construindo o Seu Futuro com Você, e que a gente trabalha através de 4 grandes pilares, que são vocacionar, orientar, capacitar e empregar. Nessa trilha de desenvolvimento profissional, a gente realiza mentorias individuais e em grupo, onde a gente ensina como construir um currículo, como montar um LinkedIn, o que eu escrevo no meu LinkedIn, como que eu me conecto e realizo uma rede de relacionamento que a gente chama de networking, e também como que eu participo de uma entrevista de emprego, como que eu me posiciono numa dinâmica de grupo. Tudo isso os alunos da Uniswan têm direito através da área de carreiras. Se você ainda não é o nosso aluno, ainda está em dúvida entre ser coruja ou não, você pode degustar desses serviços do setor de carreiras que são oferecidos gratuitamente só para o aluno Uniswan através do site praquemfaz.com.br/mentorias. Nesse site você consegue agendar um atendimento com um dos nossos profissionais, fazer um quiz de carreiras e ter acesso a todos esses serviços que são exclusivos para aluno. Fica aqui o meu convite. Vem para a Uniswan, vem conhecer o setor de carreiras. Aqui a gente te garante que consegue te preparar para o sucesso pessoal e profissional. Te aguardo aqui. Muito boa noite pessoal do YouTube, prazer estar aqui mais uma noite, dessa vez recebendo um ex-aluno, um ex-aluno que virou, posso dizer assim, um amigo. A gente mantém contato aí bastante para falar sobre design, UX, design digital e outros assuntos. Hoje o nosso tema aqui é carreira em UX e UI, essas siglazinhas que estão sempre bombando aí no LinkedIn, nas vagas de emprego. O pessoal de comunicação e design tem estado bastante antenado e preocupado também, né, sobre como se preparar, como ingressar nesse tipo de carreira, como preparar um bom portfólio, como migrar, né, de uma área, às vezes quem vem do design gráfico, até de algumas áreas da comunicação, pensando em migrar para essa parte mais digital aí do design. Então eu chamei aqui para essa noite, para falar com a gente, um cara que é fera, tanto no UX quanto no UI, é o Renan Mairin, que ele é um super entusiasta do assim chamado design open source, né? Ele é UI e UX designer, trabalha como designer de portais corporativos na Globo. Então, Renan, dá o teu boa noite aí para a galera, e daqui a pouco a gente começa o nosso debate aí, fala um pouquinho da tua trajetória para o pessoal. Bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Renan, quero agradecer a presença de vocês aqui na live de hoje no YouTube. Cara, sobre o UX, o UI, o Open Source, assim, são coisas que me fisgaram desde o começo de carreira. Eu acho que são coisas que a galera do design está muito afastada, por enquanto. O UX é uma área relativamente nova, então tem muito designer que ainda não entende exatamente o que é isso. E tem também as questões do open source, que é uma coisa que eu tento promover nos conteúdos que eu crio, para que a gente tenha uma mudança de cultura, né? Para que a gente não tente apelar para a pirataria enquanto a gente executa o nosso trabalho. Aí, basicamente, é isso que eu tenho feito hoje em dia. Eu também desenvolvo portais para a Globo. A gente desenvolve os portais da área interna, né? Não é de nenhum produto externo da Globo, tipo Globoplay, etc. São os portais administrativos. Porém, lá a gente executa todas as etapas de UI, UX, todas essas coisas que você veria em qualquer emprego que oferece no LinkedIn ou em outro lugar.
Legal, legal. Eu vou ter muita coisa para te perguntar, porque tenho curiosidade assim, para saber como é criar experiências para colaboradores, especialmente da Globo, que é uma empresa enorme, né? E acho que vai ser legal você compartilhar um pouco dessa experiência aí com a gente. Cara, eu queria começar provocando, e aí assim, hoje eu vou tentar participar um pouco mais ativamente do que ontem. Ontem, para quem não estava aqui, ontem a gente teve uma live mais sobre jornalismo 5.0, mercado digital. Apesar do mercado digital ser a minha praia, eu não sou jornalista, então eu convoquei duas feras aqui, foi muito legal. Depois vocês podem encontrar o link aqui no canal oficial da Uniswan também. Mas hoje eu vou tentar participar um pouco mais. UX é bastante a minha praia, eu trabalho nessa área de marketing digital e UX também. Mas o Renan tá nisso há muito tempo e assim, né, ele é novo, né? Muito tempo para a idade dele. Ele está desde o início da carreira e eu acho que ele passou por umas transições, acho que ele conseguiu enxergar melhor do que eu não estava direto somente trabalhando com UX. Eu trabalho aqui como coordenador da escola de comunicação e marketing da Uniswan, eu estou muito ligado à academia. Mas a ideia é que hoje a gente bata uma bola aqui, troque algumas ideias para tentar esclarecer sobre UX e UI. E você que está aqui participando, por favor, mande suas perguntas, tá? Fique à vontade para participar, mandar dúvidas, questionamentos, sugestões de alguma discussão que a gente pode incluir aqui. Olha aí, ó, pode mandar aí a partir do chat e aí, à medida que a gente for vendo a pertinência e a relevância, a gente vai jogando aqui na tela para a gente debater, beleza? Então, vocês também sintam-se parte desse debate aí e participem com a gente. Eu quero começar pedindo para o Renan falar um pouquinho, e aí depois, se for o caso, eu posso tentar complementar também, porque eu acho que ainda, e acho que por algum tempo ainda vai ser uma dúvida, algo que fica meio nebuloso, assim, especialmente na cabeça de quem está começando ou querendo começar nessa área, que essa sigla UX e a sigla UI são muito parecidas, né? Todas falam de usuário, de user interface, user experience. O experience não é com é com X, aí o pessoal se confunde mais ainda, porque eu não sei se o E já estava tomado pela União Europeia, alguma coisa assim do tipo, mas pegaram o X, né, o X lá do experience. Então o pessoal fica, caramba, até onde vai o UX, até onde vai o UI, o que não é UI, o que não é UX, né? E queria que você falasse um pouquinho disso aí, da tua visão sobre isso. Então, Diogo, eu posso só continuar aqui do ponto que eu estava antes, que até tem uma apresentação aqui para fazer, eu já engato nesse assunto porque ela fala exatamente disso. Perfeito. O pessoal aqui consegue colocar a apresentação, eu já estou com a tela aqui compartilhando. Eu comecei a estudar sobre design, no geral, foi em 2006, né? Em 2006, eu fazia games, eu não fazia design propriamente dito, eu fazia games, só que não era nada profissional, mas eu queria me profissionalizar. E eu sempre percebi que eu via os jogos, mas eu não via o jogo pelo jogo, eu via o jogo pela experiência. Eu sempre ficava vendo ele pela experiência, tipo, pô, é bom de jogar? É ruim de jogar? Essa interface é fácil de navegar? É difícil de navegar? Eu sempre ficava pensando nessas coisas. E tem jogos que eu prefiro jogar porque eles são melhores nessas coisas. Nem por gráfico ou por outras coisas. E aí eu comecei a pensar, poxa, talvez eu devesse estudar isso, talvez eu devesse me focar nisso. Já que eu presto tanta atenção nisso, vamos tentar desenvolver, né? Ficar profissional nessa parte. Aí eu comecei a estudar. Em 2013 eu consegui o meu primeiro emprego com design gráfico. Depois disso eu já miguei para uma startup que era para desenvolver um editor de código. Ali eu já trabalhava com UI e UX diretamente, mas também fazia outras áreas do design. Tanto que o meu trabalho de TCC foi o desenvolvimento do site dessa empresa. E hoje em dia eu já estou trabalhando com os portais da Globo. Antes disso eu tinha trabalhado num banco, que eu também desenvolvi toda a arquitetura de experiência deles, desde atendimento até as interfaces do aplicativo. E isso me deu muitas noções
de como essa área ela foi mudando desde quando eu pensei em ser profissional até hoje. Tipo, hoje em dia é muito mais fácil de você encontrar material, é muito mais fácil de você encontrar relatos também, que também são materiais de estudo, e também é muito mais fácil de você encontrar sistemas de design que não são os padrões de grandes empresas. Então, você não fica tão preso em certas inspirações, por exemplo, só as interfaces da Apple, só as do Google. Você consegue ver elementos de outras e começar a imaginar o seu, sabe? E isso é bem bacana. Sobre as siglas, né, UI e UX, elas causam confusão porque geralmente elas são usadas juntas. Ainda que sejam áreas, vamos dizer assim, áreas irmãs, né? Imaginem irmãos gêmeos. UI e UX são como irmãos gêmeos, mas que têm gostos diferentes. Eles, em teoria, têm uma ligação muito forte, pelo fato de serem gêmeos, mas cada um gosta de uma coisa e cada um faz uma coisa da vida. Então, por exemplo, o cara do UI, ele vai pegar toda a parte de experiência, toda a documentação, todos os dados, e transformar aquilo numa tela que representa aquela experiência. O cara de UX, ele vai documentar a experiência. Ele não é o cara que vai necessariamente fazer a tela. Ele pode fazer a tela, se ele tiver habilidade para tal. Mas o trabalho do UX, especificamente, é que ele pesquise, ele tenha os dados ali, ele consiga entrevistar o usuário de várias formas, né? Tem várias metodologias para isso. Ele consiga captar esses dados e entender a partir desses dados e dos relatos qual que é o problema. Aí que está a grande diferença que as pessoas geralmente não entendem, que eles acham que é tudo a mesma coisa, sabe? Mas é basicamente isso, a grande diferença é isso. Eu costumo falar para os meus alunos assim, UI e UX é meio que uma dupla sertaneja, né? Você não consegue... Assim, são, por exemplo, Chitãozinho e Chororó, são pessoas diferentes, mas você fala o nome de um, Sandy Júnior, né? As pessoas até acharam que Sandy Júnior era uma pessoa só, né? Mas, assim, o outro vem na tua cabeça, né, cara? Inevitavelmente, assim. E acho que no fazer ali diário é um pouco isso. Você não tem como, ou muito, não vou dizer que não tem como, mas muito dificilmente você tá pensando em UI sem pensar em UX e vice-versa. Também exatamente. É difícil pensar em UX. É como se fosse o símbolo do infinito, né? Cada um consome o outro infinitamente. Então, por exemplo, o cara do UI, se ele não entende de UX, ele vai ter dificuldade de fazer tela. Se o cara do UX não sabe como fazer tela, ele vai ter dificuldade de fazer aquilo deixar de ser um documento cheio de dados para virar algo funcional, sabe? Então, tem que ter essa troca e todo profissional tem que saber fazer um pouco dos dois, ainda que ele foque em um. Então, por exemplo, quem foca em UI, o cara sabe UX. Ele com certeza sabe. Talvez ele não saiba tanto quanto um cara que focou em UX. Mas ele com certeza sabe, senão ele não consegue desenvolver. Porque é justamente esse conceito. É como uma dupla sertaneja, né? Como irmãos gêmeos. Eles têm uma codependência, uma correlação. Eles têm que ter contato, senão não desenvolve, não vai para frente. Real, total. Eu acho que é bem isso, assim. E eu não sei como é o teu cargo lá, tua função atualmente, mas ainda é muito comum a gente ver vagas que mesclam isso, né? Que peçam pessoas que entendam tanto de UX quanto tanto de UI, né? E vão trabalhar com um pouco dos dois ali. E o pessoal critica um pouco isso. Eu mesmo sou um crítico em alguns pontos, porque eu acho que idealmente, né, no mundo ideal, aquela famosa música da Disney, isso gera atividades separadas, né? Seria o ideal você ter um UX e um UI, né? Funções ali que se complementam, mas que não fiquem acumuladas pela mesma pessoa. Porém, a gente sabe que a gente vive numa lógica capitalista. E assim como eu já trabalhei em agência de publicidade na época que o pessoal chamava redator de arte, né? O redator, o cara que escrevia o texto e fazia arte ao mesmo tempo. Hoje você quase não encontra isso. Mas é um pouco isso, né? Não sei como é que você vê isso daí, até para o pessoal já ir se preparando, né? Porque acho que tem que entender mesmo um pouco dos dois, né? A princípio, né? Porque assim, o mercado, hoje em dia, ele trabalha da seguinte forma.
as vagas, elas pedem que você saiba os dois. Não tem como você encontrar uma vaga aqui no Brasil com facilidade que peça um dos dois, sabe? Porque, por exemplo, as vagas de UX que você procurar, acho que falam só UX, que não falam UI. Se você começar a olhar os requisitos, você vai ver que pede lá Photoshop, conhecimento com ferramenta de prototipação, Figma, Sketch, XD, etc. Então, tipo assim, se você for falar de UX estritamente pelo que UX é, porque eles estão pedindo para você saber ferramenta de prototipação? Se você não vai trabalhar com a prototipação e com a criação da tela propriamente dita. Por que eles estão te pedindo isso? Porque eles querem que você faça as duas coisas. Geralmente é isso. Aí, quando você vai se candidatar a uma vaga, nas entrevistas, também vem essa pergunta. Ah, mas você sabe código, você sabe fazer tela, sabe não sei o quê. Por quê? Porque eles querem avaliar se você consegue fazer as duas coisas. Felizmente, hoje, onde eu trabalho, eles entendem, eles têm essa maturidade de entender que UX é uma coisa e que você fazia a tela, que é, aí no caso de UI, front-end, etc., é outra coisa, sabe? Eles já entendem que é uma coisa diferente, são coisas diferentes. Porém, no meu trabalho, eu faço, vamos dizer assim, UX, que é a parte de análise dos dados, né? Captar os dados, analisar os dados, e também faço a parte de prototipação, mas eu não faço as telas com código. Para isso, tem a equipe dos desenvolvedores e eles fazem o código. Ou seja, eu não faço 2 trabalhos, eu faço um trabalho e meio. Já é um nível de maturação muito melhor do que o de muitas empresas que querem que você faça os 2 trabalhos e acaba sobrecarregando. Sim, sabe? Sim. Então, assim, tem vagas e vagas. É aquela questão. Tem vaga que vai pedir uma, tem vaga que vai pedir 1,5, tem vaga que vai pedir 2. Aí você tem que ter, assim, você vai ver ali pelos requisitos. No requisito, a vaga te entrega se ela é 1,5 ou 2. Perfeito, perfeito. Realmente lá fora, essa maturidade, ela tá bem à frente, assim, né? Eu já trabalhei com alguns projetos lá de fora, e, por exemplo, você tem uma vaga muito específica para trabalhar com pesquisa em UX Research. Os caras adoram o fato de... Eu, por exemplo, estou no doutorado. Pô, você é pesquisador, sabe sobre pesquisa qualitativa, quantitativa. Eles nem me perguntam se eu sei prototipar. Prototipar é um plus, então eles gostam. Uhum. Então, acho que é um pouco isso. Acho que isso é para isso que a gente está caminhando, né? Assim, você vai continuar tendo que entender de tudo, assim como quando você foi meu aluno lá no curso de design, há anos atrás, não querendo chamar de velho, já me colocando como velho, mas a gente falava, pô, o designer ele precisa saber programar, o web designer ele precisa saber programar, mesmo que ele não vá ser programador. Porque ele precisa pelo menos entender até onde ele pode ir com o design de uma página, o que é viável, o que não é, para não cair no erro do cliente lá que me pediu um site com cheiro, por exemplo. Não, eu quero um site com cheiro. Cara, isso não é viável, né? Não é viável. Até hoje eu tento procurar um site com cheiro, ainda não achei. O cara me pediu, o cara queria pagar não sei quantos R$1.000. Então, assim, é um pouco isso, né, para onde a gente está caminhando. E eu acho que o pessoal que está aqui está muito interessado, e eu também tenho interesse em discutir isso com você. Eu aqui como coordenador de curso de design também na Uniswan. O que você acha? Eu não sei se você também, mas sei se você vai continuar a tua apresentação aí, mas eu já queria jogar uma pergunta, ver se você coloca aí na tua fila. Quem está pensando em migrar para essa área, em ingressar, o que precisa estudar? Que tipo de disciplina, curso? É legal fazer uma faculdade? É importante? É interessante? Que temas? Enfim, se você puder dar uma pincelada aí, mas se você for continuar na apresentação, que eu não sei se eu acabei de entender. Não, a minha apresentação, ela não, eu não coloquei esse tema na apresentação porque isso é algo que falado é mais fácil. Uhum. Tipo assim, se você está em uma área, por exemplo, eu já vi gente da área de nutrição migrando para UX. Então, assim, independente da área que você está, você pode migrar para o UX, até porque UX não é necessariamente sobre telas e mundo digital. Também tem UX para o mundo real. Então, quando você aprende UX, a UX é para tudo. É a UX de tudo. Você só vai para uma área específica. Então, por exemplo, tem gente que faz UX de, por exemplo,
como funciona uma cozinha de um restaurante, como funciona uma loja. Por exemplo, um caso muito famoso de UX, de cozinha, etc., é o do próprio McDonald's, que eles fizeram isso sem nem ter ciência de que era isso. E eles ficaram lá desenhando no chão com giz um dia inteiro até encontrar o modelo ideal de cozinha onde eles conseguiriam fazer um lanche rápido. Aquilo é UX. Ainda que não tivesse esse termo até aquele momento, mas aquilo é UX. E isso existe até hoje, sabe? E, assim, quando você migra para essa área, o que você tem que ter ciência a qualidade que você mais tem que ter é a de perceber. Você tem que perceber coisas. Por quê? Nenhum dado, nenhuma inteligência artificial, nenhuma pesquisa, nenhum nada vai te entregar exatamente a coisa que você consegue perceber quando ela acontece no ato. Então, por exemplo, você está assistindo um usuário usando uma versão beta do programa. Ele não vai te falar alguma coisa ali. Ele vai te falar no final, eu achei isso, achei aquilo, tal, vai te entregar uma certa quantidade de dados. Mas tem coisas que, sem a percepção, você não ia entender. Só que se você tem essa percepção, no momento que acontece, você vai falar, isso aqui a gente vai ter que mexer, hein? Mesmo sem o cliente falar nada. Pode ser que no final ele vai embora e fale, olha, eu achei perfeito, eu achei sensacional. Depois você vai chegar para a equipe, ó, tal botão eu vi ele tendo dificuldade, a gente vai ter que mexer nisso. Por quê? Porque você percebeu. Então, essa é a qualidade principal. Percepção. Quais são as outras qualidades que você tem que ter? Primeiro, você tem que ter um ouvido muito bom, porque você vai ter que conversar com muita gente, você vai ter que ouvir muita gente. Outra coisa que é importante, você ser organizado com os dados de pesquisa. Então, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa, documenta as coisas, escreve, ainda que você tenha que escrever, sei lá, num bloquinho de nota do celular, qualquer coisa, mas desde que você consiga manter o controle dos dados que você está pegando, como você está pegando, tem vários recursos, metodologias, programas para você fazer isso. Desde que você consiga ter essas coisas em mente, você vai ser um bom UX. Aí o resto é complementar. Eu sei Photoshop, eu sei prototipação, que também é muito importante caso você queira fazer UI e UX. Eu sei escrever muito bem, que também é uma coisa muito boa para você fazer UX Writing, por exemplo. Aí são outras coisas que você vai incorporando, né? Já seriam, vamos dizer assim, complementos para o básico. Eu tenho. Aí você me disse se eu estou enganado. A UX ela engloba a UI em certo aspecto, né? Vamos dizer assim, é um pouco mais ampla, né, do que a UI. E eu acho que por isso ela se subdivide, né? Então, assim, em UX você tem especialistas, como o Renan falou, em UX Writing, pessoas que estão ali talvez mais ligadas àquela parte da rotulação, um pouquinho da navegação, que é uma parte que vem da arquitetura da informação, né? Que escrevem CTAs, Call to Actions e por aí vai, chamadas e acabam sendo responsáveis pela classificação de grupos, menus e diversas outras funções. Tem o Researcher, que é esse cara que, como o Renan está falando, é uma parte essencial. Assim, na verdade, todo UX tem que ser um pouco Researcher, mesmo que não tenha Researcher ali no crachá. Vamos colocar assim, o UX ele tem que ser Researcher independente do cargo, porque é o mínimo que ele vai precisar para tudo. É isso. Então, assim, é o que o Renan falou, né? Ser um bom ouvinte, né? Ser antenado, perceber as reações das pessoas, entender as pessoas. Acho que talvez por isso também muita gente da área de publicidade, comunicação, tem conseguido construir carreira nessa área, porque esse entendimento do público tem um pouco disso também, né, no UX. Mas muita gente de psicologia também, eu vejo trabalhando com UX também hoje, é até bacana. E tem essa parte mais do design, mas é um design, como o Renan falou, né, de percepção, assim, é um design um pouco mais funcional, ainda não estético, que a gente já está entrando na parte da design de interface, né, que é a UI, mas entender os fluxos, por onde esse usuário vai navegar, de onde ele vem, para onde ele pode ir, que tipo de erro pode dar aqui, o que ele está querendo, né, os objetivos. Então, o UX é muito isso, né, atender essas demandas do usuário. E a UI é como você vai concretizar isso, né? Como é que você vai apresentar isso de uma maneira amigável, usável, acessível, ergonômica também, que aí entra um pouco de UX e UI, mas
É isso. Então, assim, essas siglazinhas e as áreas e sub-áreas acabam gerando um pouquinho de confusão mesmo. Sim. E eu acho que isso um dos motivos de eu ter também proposto fazer essa live é que eu vejo que isso assusta um pouco as pessoas que não conhecem, né? É um termo estrangeiro, uma coisa muito tecnológica. E o principal da UX não tem nada de tecnológico. É pessoas entendendo pessoas. Claro que você vai ter que aprender a lidar com algumas ferramentas, mas eu diria que no mundo de hoje você vai precisar lidar com ferramentas para praticamente tudo. Então, acho que essa parte mais emocional, de entender ali também as reações, se isso está sendo útil ou não para a pessoa, né? Acho que isso é o principal. Tipo assim, não tem como você fugir da tecnologia, né? A tecnologia, ela vai entrar na sua vida de um jeito ou de outro, e na parte de UX, alguma coisa de tecnologia você vai poder usar. Tipo, você vai ter que usar, na verdade. Na época ali do Don Norman, ainda, quando ele ainda estava na Apple ali no princípio, da onde começou essa coisa do UX, não tinham tantas tecnologias quanto tem hoje, mas o que ele fazia lá não é diferente do que os UX fazem hoje, que é o quê? Pesquisa, conversa, entender como funciona, testar, volta, pesquisa, feedback, volta, é só isso. É um ciclo infinito de fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Então, assim, às vezes você incorpora uma ferramenta ali no meio que é mais para te auxiliar nesse quesito, mas o geral do UX, você não depende de muito mais do que papel, caneta e ouvir. Então, você vai ouvir, vai anotar, depois vai pegar esse dado, como eu posso aplicar isso naquilo? Tá, talvez eu precise de mais dados para tentar entender isso. Volta, ouve outra pessoa, papel, caneta, anota e repete. É basicamente isso. E os dados eles validam essa percepção que você tinha falado, né? Porque também a gente não pode Exatamente. ficar só no feeling, né? Eu acho que é assim, não e pode. Assim a gente dá margem a vieses, né? E por aí vai. Mas os dados justamente te ajudam como se você estivesse levantando uma hipótese, né? É uma construção de tese de doutorado, de monografia. Você está levantando uma hipótese e você vai verificar se ela é verdadeira, se não é, se faz sentido, se não faz, a partir dessa observação, dessa percepção. Então é muito isso, né? Acho que isso é bem legal. E aí, Renan, acho que a gente podia falar um pouquinho, já que a gente entrou nessa parte da tecnologia, quais são as ferramentas, métodos que um UX e um UI tem que estar antenados, assim, buscar se aperfeiçoar, buscar algum tipo de formação, talvez, quem estiver querendo aprender mais sobre a área, na tua opinião? Então, eu acho que assim, saber design no geral, né, como funcionam os princípios do design, sempre é importante, porque isso vai ajudar você a entender melhor como funciona, por exemplo, você fazer alguma coisa da perspectiva da mente do usuário, como ele acha que é, e como é fazer essa coisa da perspectiva do usuário, tipo, do design, na verdade, tipo, como você constrói isso. Como que você tira isso do campo das ideias e torna isso um elemento tangível, algo que existe? E se tem como criar também, né? Porque você saber o design também vai dizer isso. Você tem ou não tem como criar algo, né? Eu até tenho aqui uma apresentação que, na verdade, não é exatamente uma apresentação. É um FigJam, que eu uso Figma para fazer os meus trabalhos. Então, eu tenho aqui um portal que eu já trabalhei, que é até de um projeto que, na verdade, é um projeto de portfólio. Não é exatamente um projeto de desenvolvimento. Deixa eu só ouvir aqui, porque eu acho que ele já deve ter consumido aqui da página inicial. E, geralmente, ele vai tirando algumas coisas aqui, conforme você vai abrindo outras. Tranquilo. Deixa eu só ouvir aqui. Tem muito legal, o Renan, então você vai mostrar um projeto... Vou mostrar um protótipo aqui já pronto e explicar como isso aconteceu, como documentar tudo isso. Aproveitem, pessoal, aproveitem, fiquem ligados e façam as perguntas. Hein? Por exemplo, aqui eu uso Figma. Tem outras ferramentas que você pode usar para fazer prototipação, por exemplo, o XD da Adobe, tem o Sketch também.
E tem uma nova também, que está em alfa ainda, está em estágio alfa, mas ela é uma ferramenta de código aberto, open source, que é o Penpot, que é basicamente um Figma de graça. O Figma, por si só, ele já é de graça, dá para você trabalhar profissionalmente com ele de graça, mas algumas coisas, por exemplo, você quer criar um projeto que consuma um design system que você criou. Você criou aquele design system, você quer que o Figma, nos protótipos que você vai fazer, consuma aquilo ali, aí você vai ter que pagar. Mas não chega a ser algo que atrapalhe, você pode copiar os elementos ali e montar também do mesmo jeito. Aqui, no caso, esse projeto, ele é o Inkscape, que é basicamente um equivalente do Illustrator, só que open source. E ele, por não ter essa, vamos dizer assim, esse back-office de uma empresa grande, multimilionária, com muito dinheiro, por ele ser um projeto basicamente assim, a galera se junta no final de semana, coda uma coisinha aqui, coda outra ali, aí junta, faz a compilação lá no GitHub, tá aqui a release do projeto aqui, versão 1.0, versão 1.1. Então, tipo assim, como são geralmente projetos assim, esses projetos, eles não têm... Alguma característica deles é uma característica falha. Geralmente é em UI. Aí eu posso até abrir aqui o Inkscape, eu só não sei se vai demorar a abrir, mas eu posso mostrar a interface dele. A interface dele é bem a interface assim, Windows XP para antes, sabe? O método de como as coisas são, é bem nesse estágio do tempo, né, do design. Aí o que eu pensei? Poxa, eu posso fazer um case onde eu vou pegar essa tela, eu vou modificar ela para algo mais moderno e eu vou propor recursos que ele ainda não tem, já nessa nova tela. Legal isso que o Renan está falando, é que a gente vai falar um pouquinho sobre portfólio daqui a pouco, e essa é uma excelente forma de você construir seu portfólio. Exatamente. A partir da tua própria percepção de algo que, por exemplo, eu fui pedir uma comida aqui no iFood e, cara, percebi uma série de problemas, acho que poderia melhorar. Fiz um pedido no sei lá, Mercado Livre, não sei, não vou nem falar nomes aqui para não dar margem a achar que eu estou pegando no pé de alguém, mas isso, você percebeu alguma falha, alguma coisa, cara, você vai lá e tenta produzir algo melhor. Ô, Diogo, inclusive eu acho que, na verdade, a gente tem que ter esse comportamento, inclusive nesses aplicativos grandes, porque Sim. Até eles também estão nessa busca, que é como se fosse assim, imagina que você está lapidando o diamante, mas quanto mais você está deixando ele mais bonitinho, mais você vai vendo que dá para deixar mais bonitinho. Nunca você vai chegar no está perfeito. Porque se você chegar das duas, uma. Ou você desistiu do projeto, você está cansado de fazer ele, ou realmente aquilo ali atingiu um nível de perfeição tão grande que a humanidade não tem mais como melhorar aquilo. Isso é virtualmente possível. Pois tá? Então, e acho que esse é um ponto, só te pedindo licença, esse é um ponto que eu acho que é extremamente diferente, por exemplo, quando você compara outros campos do design, como design gráfico, por exemplo. A UX é muito mais um processo, né? Não é uma coisa que você chega, faz e vai embora, tá pronto. UX não tá pronto. Exatamente. Né? UX é sempre algo que você está sempre aperfeiçoando. É uma coisa que é como se fosse a vida mesmo, sabe? Tipo, você sabe alguma coisa? Beleza, você vai aperfeiçoar isso até o fim da sua vida. Você não vai ter o máximo daquela coisa em algum momento. E por isso que essas grandes empresas, especialmente as que dependem de uma boa experiência para lucrar, essas que a gente falou, por exemplo, iFood, né, que é digital totalmente. Então, se não tiver a boa experiência, o negócio desanda. E tem outros concorrentes melhorando a experiência ao mesmo tempo. Então, exatamente. É algo que você não pode ficar para trás. Exatamente, até porque, assim, quando você não presta atenção nos concorrentes, você fica melhorando, vamos dizer assim, você fica ali na sua bolha se melhorando e se retroalimentando, você vai chegar num ponto de que você não tem mais para onde ir. Mas não é que falta coisas para você fazer, é que você está numa bolha onde todo mundo já acha que aquilo está perfeito. Isso. Sabe? E o seu trabalho é justamente entender que aquilo não está perfeito. A sua mente tem que estar sempre assim. Não, isso aqui não está perfeito. Onde a gente vai melhorar? Essa sessão aqui, eu acho que realmente, de acordo com os dados, não dá para melhorar. Mas essa outra aqui dá. Vamos ver o que dá para melhorar ali. E aí vai fazendo.
É um trabalho de construção crítica mesmo, né? E eu acho que essas empresas, é por isso que elas fizeram essa opção por ter, ao invés de ter empresas terceirizadas, é importante para elas ter setores, ter um pessoal deles, né? Do Nubank, do Exatamente. iFood, da Globo, cuidando disso, porque isso isso passa a ser parte do core do negócio, né? É a alma do negócio. A Netflix, por exemplo, imagina, aliás, é um debate falando de streaming, eu não vou mencionar, não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu ainda trabalho na Globo, mas eu acho que todo mundo concorda, a Netflix está um tanto à frente, assim, quando o assunto é UX, você ainda enxerga que os outros que chegaram um pouco depois tem um pouco a caminhar ainda. A Amazon Prime, você vê diversas falhas na maneira como você navega e tal. Então, cara, isso é o modelo de negócio dos caras, isso faz eles faturarem mais, faz eles evoluírem, tá um pouco mais à frente, né? É o capitalismo digital, não tem jeito, é isso aí mesmo. Mas isso daí da Streaming Wars, né, como o pessoal está chamando, é muito mais uma questão de idade. A Netflix, quando ela começou, maturidade, era aluguel de fita por correio. Eles conseguiram pegar dados de experiência de lá até aqui. Então, para eles fazerem alguma coisa, é muito mais fácil. Para essas outras empresas que começaram depois da popularização do streaming, é um pouco mais difícil porque eles não têm base de dados. Eles têm ali os cases da Netflix, né, de como ela modificou as coisas ao longo do tempo para se manter no ramo, e eles têm os próprios cases. Isso vai depender, tipo, muito tempo de pesquisa e muito tempo de investimento para que todo mundo esteja mais ou menos no mesmo nível. Tipo, a Netflix, a Globo, a Amazon e tal, para todos eles estarem no mesmo nível, vai depender de muito tempo, de muita pesquisa. E isso só mostra que, para quem não despertou ainda, falando agora das empresas, né? Quanto antes despertar, melhor, né? Porque alguma hora você vai ter que começar, então que seja quanto antes. Exatamente. Mas vamos lá para o projeto aqui. Esse programa, ele é basicamente como o Illustrator, né? Tudo que o Illustrator faz, ele também faz, em essência. Então, se eu quiser vetorizar um objeto aqui, fazer alguma coisa, eu posso, né? Eu posso criar ponto âncora, todas essas coisas assim, normal. Porém, a UI dele, ele até tá com um tema aqui, que é um tema do Linux que eu acho mais bonito, pessoalmente. Mas ele, por padrão, ele vem desse jeito aqui, ó. Que é bem aquela cara de coisa do Windows mais antiga. Que é esse aqui. Ele vem desse jeito. Bem Windows 98. Bem coisa de Windows, assim, antiga, sabe? Elementos do próprio Windows. Não tem nenhum toque de design, de fato. Mas a ferramenta é uma ferramenta boa, uma ferramenta potente. Para fazer alguns trabalhos de design que não requeram nada muito específico de Illustrator, por exemplo, uma pessoa pode abrir aqui e fazer tranquilamente. Por exemplo, trabalho de social media. Inclusive, quando eu trabalhei no Banco Afro, todos os materiais gráficos do Banco Afro foram feitos com esse programa, apesar dessa tela. Então, assim, eu tenho, vamos dizer assim, como experiência, todo o período que eu trabalhei lá. Aí, usando a ferramenta, eu percebi vários erros que ela tinha, né? Em questão de experiência, de tela e tal. Aí eu comecei a desenvolver esse protótipo aqui. Que aí, no caso aqui, tá sem o zoom, mas eu vou dar play, dá para ver na tela inteira. Essa interface, ela basicamente é o seguinte. Eu já utilizei Illustrator, eu já utilizei o Affinity Designer, eu já utilizei o Canva e eu já utilizei o Gravity Designer. São 4 programas que a galera geralmente fala quando se fala em coisas de design, vetorização, etc. O que eu pensei? Como eu consigo incorporar a experiência visual e experiência de uso desses 4 programas no Inkscape sem tirar a essência dele, ou seja, o que ele já é hoje, para os usuários que ele já tem hoje. Aí eu criei essa tela aqui, base no seguinte: o menu continua no mesmo lugar, na parte do topo ali. Ele continua aqui, deixa só eu tentar tirar a tela dele aqui, que é para quando eu passar o mouse aqui não atrapalhar. Aqui, pronto. Por exemplo, aqui em cima continua tendo o menu para você poder mexer nas coisas, igual tem aqui, né? Só que com um pouco mais de espaço, um pouco mais de respiro. O brand do programa também está sendo feito com o iconezinho aqui no canto.
Então, tipo, dá para alguém que não viu o programa ainda, ele vê o ícone, pô, isso aqui é um Inkscape, ele já sabe pela logo, pelo menos. Aí o menu também é o menu clean, né? Bem clean, bem branco e cinza, para caso a pessoa queira usar o Dark Mode, dá para usar o algoritmo de alteração, que vai mudar tudo que é branco para preto, tudo que é cinza vai ficar um pouco mais escuro, um pouco mais claro, dependendo do nível de cinza. Incorporei também o sistema de abas aqui, para você poder mudar de arquivo, e ele já diz a extensão do arquivo que você está trabalhando. Como o Inkscape não trabalha com arquivo próprio, tipo o Illustrator, que é .ai, ou o Affinity Designer, que é .afdesign, que são arquivos próprios, né? Ele trabalha com qualquer arquivo que você botar aqui que seja de vetor, então ele já te diz aqui na própria aba qual é o tipo de arquivo que você abriu, aqui do lado fica as ferramentas, e aqui tem um menu lateral com algumas outras ferramentas, né? Alinhamento, cores, texto, snapping, essas coisas. Aí aqui controle de zoom, controle de rotação e configurações rápidas, para você poder fazer algumas coisas rápido sem precisar abrir configurações, mexer em cada uma. Aí aqui já seria uma coisa de experiência que eu vi quando eu coloquei a primeira versão desse protótipo no fórum do Inkscape, que foi uma das coisas que eu fiz também. Eu criei o protótipo com a minha experiência pessoal, coloquei lá. Quando eu coloquei lá, outras pessoas começaram a falar, pô, isso aqui tá bom, isso aqui tá legal, não sei o quê. E depois eles comecei a receber relatos também de coisas do Inkscape. Tanto porque eles me colocaram no chat deles de UX, então, em teoria, eu estou contribuindo com eles na parte de UX, para que eles melhorem, graças a esse protótipo. E lá tem muitos relatos de coisas que as pessoas pedem, por exemplo, ferramentas, configurações, formas de fazer determinadas coisas mais rápido, porque no Inkscape, como não teve esse tratamento de UX, né, então não foi tão fácil assim de produzir isso. E até teve um protótipo que eu fiz, o outro, a primeira versão desse foi no XG, mas lá eu tinha colocado uma coisa que acabou inspirando o pessoal a fazer uma coisa que vai chegar na versão 1.2 do programa, que é o seguinte: no Inkscape, ele não tem necessariamente um sistema de camadas. Ele tem um sistema de camadas e ele tem um sistema de objetos, separado. Então, para você gerenciar camada e objeto em lugares separados, é difícil, porque você vai ter que criar a camada num lugar, ver todos os objetos que tem nela, depois você cria outra camada em outro lugar, aí depois ver todos os objetos que tem nela, é um pouco complicado. Lá na minha primeira versão, eu tinha feito sistema de camadas tradicional. Você cria a camada e os objetos estão ali dentro. Igual é, por exemplo, no Illustrator. E eles pegaram essa ideia, eles viram lá internamente como programar isso, como fazer isso, e vão incorporar no programa. Não com o design que eu fiz, mas com o conceito que eu fiz. Então, assim, eu achei bem legal isso, sabe? E não, demais, tem várias demais. outras contribuições que esse template fez que a galera está analisando. Até porque, assim, não estou querendo dizer assim, foi por minha causa, mas foi a inspiração visual que eles usaram para fazer isso foi minha. Então, eu contribuí para que isso acontecesse, sabe? Muito legal, cara, muito legal. Eu acho que esse teu case, e aí a gente já pode começar até a dar umas dicas daqui a pouco sobre portfólio, né? Porque, especialmente para quem vem do design gráfico, da direção de arte, no caso da publicidade, tem uma ideia de um portfólio muito assim, por peças, né? Eu montei uma peça, ou uma campanha, né? Um conjunto de campanhas. E em UX, a gente tem essa construção de cases, porque não basta eu apresentar, no caso, imagina o Renan, ele usa, vocês viram ele contando a história dele com o Inkscape, ele é um entusiasta de open source e tal, e, cara, ele usa isso há muito tempo, então, assim, fez parte da vida dele essa experiência, né? As impressões que ele teve, as hipóteses que ele validou, tudo isso isso é tão importante quanto o que seria uma peça num portfólio. Entender o que motivou essa mudança. Não é, esse botão aqui era cinza, eu botei para vermelho e acabou. Eu preciso entender como isso vai melhorar a experiência. Por que é melhor ser vermelho? Qual é a justificativa? Então, os portfólios de UX acabam sendo
às vezes eles têm até menos projetos do que o que teria de um designer gráfico, até mesmo de um web designer, né, que acaba entregando assim um produto pronto, né, acabou. Mas as peças, que são esses cases, na verdade, elas acabam sendo bem mais aprofundadas, né? Acabam sendo cases de verdade, precisa ter uma explicação, uma contextualização, para que quem veja aquilo ali consiga entender o que está por trás. E o UX tem muito isso, né? Às vezes é o que está por trás daquilo, daquele lance, né? E só mencionando, aproveitando para fazer um momento jabá, o Renan está mostrando ferramentas de prototipação no nosso curso de design aqui na Uniswan, assim como em comunicação, tanto em publicidade quanto em jornalismo. Jornalista aqui também estuda UX, publicitário também tem um módulo inteiro que a gente está chamando de experiência digital, tá? Então, assim, você vai estudar UX Writing, UX Research, UX Design, prototipação, UI, arquitetura da informação, tudo para que você consiga ser capaz, durante o semestre inteiro, como se fosse um curso dentro do curso, para que você seja capaz de entender e de projetar novas experiências, né, a partir do que você vai estar estudando na graduação. Tá? Então, eu sou suspeito para falar, mas aqui a gente não é muito fã de deixar os alunos, eu estudei isso na faculdade, mas eu vou ter que sair e fazer 3 cursos diferentes. A gente quer estar sempre fazendo uma formação que esteja na crista da onda. Não é uma formação para o presente, ela tem que ser para o presente e para o futuro. Então, assim, não tem como eu ignorar o UX. A gente estuda pensamento computacional, o publicitário aqui, o jornalista, estuda pensamento computacional. Diogo, é algo que está... Mas eu sei que lá na frente isso vai ser importante. Então, a gente está sempre atualizando, a gente está sempre... Todo semestre que acaba um determinado módulo, a gente senta com os professores. Estava falando isso com o Renan aqui agora, nos bastidores aqui da live. A gente senta e fala, como é que foi esse período? Rodou bem? As pessoas ainda precisam saber o UX Design ou eu preciso atualizar isso alguma coisa? Olha, eu estou ensinando com o Figma. O Figma ainda é o melhor software? O InVision é melhor, não é? O Sketch é o Adobe XD? Então, a gente está sempre debatendo e sempre ouvindo, porque a gente também tem um pouco de UX na gente. Então, a gente está sempre ouvindo e analisando a experiência dos alunos aqui para entregar algo melhor. Mas pode continuar, Renan. Você estava fechando aí antes da gente falar do portfólio. Justamente. Falando sobre a faculdade ainda, eu acho que, assim, minha opinião sincera mesmo, eu acho que a Uniswan está na vanguarda de como se faz curso para qualquer atividade. Você pegar o curso no final do semestre, o que disso aqui ainda é válido, o que disso aqui não é mais válido, vamos mexer. Porque o mesmo curso, se você pegar o design em 5 anos, cara, pode ser que a Adobe morra e outro software assuma, e aí UX se torne o padrão que todo design tem que saber, e vai ter um outro programa que a galera vai usar no lugar do Photoshop, porque a Adobe morreu, então não vai dar mais suporte para ele. Tipo, pode acontecer infinitas coisas que você não sabe. Você simplesmente não tem como prever. Tem coisas que vão ser estáveis, né? No curso de design, que são os princípios, mas sobre mercado, sobre mudanças, você não tem como prever. Então, se uma faculdade começou, sei lá, em 2005, ensinando os princípios e as mesmas coisas, ela ensina a mesma coisa até hoje, quem entrar lá, quando sair, vai ter que fazer 20 cursos a mais. Isso é verdade. Não tem como fugir. Eu não estou afirmando que não vai precisar fazer curso nenhum. É claro, tem coisas que você precisa se especializar e realmente você vai querer se aprofundar mais, né? Mas a nossa intenção é que você tenha o mínimo para que você consiga se dar bem e realmente entrar no mercado, conseguir um emprego, conseguir se colocar, né? Não que ele fique dependendo ainda de outras coisas para começar. Mas, por exemplo, o Renan, depois que começou a trabalhar com o UX, é claro, ele ainda foi se aperfeiçoar mais. Enfim, fez mentorias por aí. Curso. Com um mentor muito bom, inclusive. Não vou citar nomes. Deixa quieto, deixa depois. Mas vamos falar de portfólio, Renan, então, um pouquinho? O que você acha? Ou você ainda quer terminar? Inclusive, eu já ia falar disso exatamente agora, que a gente estava falando de portfólio. Eu ia mostrar o meu primeiro case, que é esse aqui. Legal. Foi o meu primeiro case de mudança de interface, assim, de pegar uma coisa, analisar o que tem de errado ali
modificar aquela coisa e propor a nova coisa. Aí aqui até um exemplo de case, né, que não precisa ser largamente documentado, exemplificando qual é a persona e um monte de coisas assim. O que a galera geralmente quer ver, pelo menos quem contrata quer ver, é basicamente o seguinte: beleza, você partiu desse ponto, você usou essa metodologia, você encontrou esses dados e você propôs essa solução. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Eles não querem saber quantas pessoas tinham, quanto de dados tinha. Eles não querem saber exatamente isso, porque isso não vai ser tão relevante para que eles entendam a solução. Isso vai ser relevante se a pessoa quiser entender o caso. Aí é relevante para outro designer, mas não necessariamente para quem quer o seu serviço, sabe? Por exemplo, aqui eu coloco sobre o programa, né, que o Pidgin é como se fosse um MSN, só que ele funciona para você conectar qualquer coisa. Você pode botar o chat no Facebook, você pode botar o WhatsApp, você pode botar a Steam, você pode botar o Discord e botar mais, sei lá, o ICQ. Vai, os 5 no mesmo lugar, fica todo mundo ali. Aí, por exemplo, eu quero abrir uma conversa com o Diogo no WhatsApp, depois eu quero abrir uma conversa com a minha mãe pelo Facebook, e eu vou abrindo tudo aqui em janelinhas, igual era a vibe do MSN mesmo. Aí aqui tem até a interface dele antiga, né? Aí, no caso, ela ainda é essa interface. Aí eu coloco aqui, né, que ele não tem muito recurso de personalização e tal. E aí a proposta que eu fiz, que é transformar essa interface de uma interface que é composta de elementos do sistema, que é o mesmo problema do Inkscape, para uma interface que tem uma personalidade própria utilizando o Material Design. Aí, no caso aqui, tem o modo de janela única, que é uma implementação que não tem no Pidgin por padrão, que você tenha uma janela onde tem a conversa e o chat na mesma janela. Aí até está explicado aqui, né? Esse comportamento é possível na interface atual, desde que você use um código externo, um plugin. E a interface com várias janelas, exatamente como ela é hoje, a experiência de hoje, para agradar, né, gregos e troianos. Quem gostava da experiência antiga, ativa o recurso. Quem quiser testar a experiência nova, deixa ali, do jeito que viria instalado, e pode usar à vontade. Aí tem aqui as telas também. E aqui a justificativa, né, do porquê que eu utilizei o Material Design em detrimento de vários outros sistemas de design que existem hoje em dia. E tem a explicação aqui. Basicamente é assim que eu documentei o meu primeiro projeto. Óbvio que, com o passar do tempo, eu fui incluindo um pouco mais de dados em projetos que eu documentei. Por exemplo, esse do próprio Inkscape, a apresentação já é um pouco diferente, mas ainda é a mesma coisa. Eu mostro como ele era, mostro quais eram os problemas que eu detectei, proponho a solução e justifico a solução. Pronto. Não precisa de muito mais do que isso. Ainda que você queira colocar, mas aí você vai deixar uma leitura muito maçante para colocar em um case de portfólio. Aí aqui já é a primeira versão dele, que é a que eu tinha falado, eu ainda não mudei para aquela outra versão. Mas aí aqui tem o sistema de camada que eu tinha falado, que eles vão fazer mais ou menos nesse padrão. Aí tem aqui, ó, o que eu mudei? Ferramenta da barra superior, aí aqui eu descrevo o problema, como era e como eu deixei. A paleta de cor, que eu também mudei. A barra lateral, que ele tinha, que eu também coloquei algumas implementações aqui. E aí é isso. Aí aqui eu deixo até o protótipo para a pessoa poder usar também, que é o que eu falei, que tem esses upgrades. Então, assim, eu documento o case e deixo o protótipo. Você usa Renan, e vê como que você achou também. Se você puder cola aqui no chat, nosso chat interno, que eu vou jogar no chat do YouTube aqui, o link do teu portfólio para o pessoal poder acessar. Que eles podem depois dar uma olhada com mais calma também. Acho legal. Coloquei aqui. Aí aqui os 4 primeiros cases são cases de UI e UX, tá? Então, se vocês quiserem ver os 4 primeiros aqui, todos que tem esse aqui, Interface Redesign, eles são cases exatamente desse mesmo padrão, com produtos diferentes e coisas diferentes. Bem, deixa eu fechar essa aba aqui. Deixa eu voltar para o Figma aqui e continuar falando desse assunto e de outros. E aí é basicamente isso, sabe? Tipo, no geral, o portfólio, você pode montar com cases até que não existem. Por exemplo, esses 4 projetos que eu fiz, ninguém me pediu para fazer. Ninguém falou, Renan, vou te contratar aqui para refazer a interface do Inkscape. Não,
Eu usei, eu vi que tinha problemas, eu vi que eu podia propor soluções, eu montei as soluções e coloquei ali no meu portfólio, sabe? É uma excelente forma de você construir portfólio. Você não precisa esperar cliente para construir o seu, sabe? É isso, a gente sempre estimula muito isso, e não querendo ser chato, mas batendo na tecla dos nossos cursos aqui na Uniswan, a gente divide eles em módulos, e cada módulo ele tem um projetão. Então, assim, nesse módulo que você vai estar estudando produção digital, de experiência digital, você vai estar a todo momento estudando e aplicando, estudando e aplicando, estudando e aplicando. Se você parar para pensar, por exemplo, num curso de publicidade, são 8 semestres, você vai sair com 8 projetaços, assim, sem nem necessariamente ter começado a trabalhar ainda. Design, são 4 semestres, você vai ter 4 grandes semestres divididos, projetos, né? Divididos por temática. Então, o primeiro módulo, identidade visual, depois produção digital, embalagem. Você vai sair com projetos nessas áreas. Então, é o que eu falo com os alunos, se dediquem nos projetos, né? Mesmo que... E a gente trabalha com projetos reais aqui. Então, assim, são desafios reais, problemas reais, com chance de ser implementado de verdade, mas é aquilo, assim, para quem está praticando por conta própria também, não precisa ficar esperando alguém te pedir, porque é aquele velho dilema, né? Pô, o cara me pede experiência numa área que não tem nem 5 anos direito, assim, né, estabelecida, não tem experiência, mas eu quero começar. Como é que eu ganho experiência sem começar? Desse jeito. Você pega alguma coisa que você identifica um problema, uma falha, algo que pode ser melhorado, aperfeiçoado, você melhora, você faz, assim você vai construindo o seu portfólio. No início não vai ser sensacional, gente, vocês não vão construir de cara um portfólio igual ao do Renan, demorou tempo, ele tem um tempo aí já, mas a ideia é essa, é a mesma coisa do UX que a gente estava falando, quanto antes você começar, melhor. Né? Com o tempo você vai passar 5 anos, você vai olhar para a primeira coisa que você fez assim, vai falar, pô, isso aqui não está muito legal, já tem outros 3 projetos que são muito melhores do que esse, beleza. Inclusive, Diogo, o que é legal é que como você está trabalhando com o Figma, né, o Figma e outras ferramentas de prototipação, você pode voltar naquele case e atualizar ele com a experiência que você teve. Então, por exemplo, ali o que está no meu portfólio ali é a primeira versão de interface que eu fiz para o Inkscape. A que eu mostrei aqui já é a segunda versão, que eu fiz o quê? Com 1 ano a mais de experiência, de fazer tela, de usar o programa, de conversar com os usuários lá no fórum deles. Então, assim, eu tinha uma base de dados quando eu fiz aquela primeira versão, depois que eu fiz e publiquei, agora eu já tenho outra, que é muito maior e me permitiu fazer coisas que eu não tinha feito naquela primeira. Então, assim, uma outra coisa do seu portfólio também é não abandone seus projetos lá do portfólio. Fez, beleza, é o que você fez naquele momento. Ah, mas eu acho que eu estou com tempo livre aqui, eu entendo um pouco melhor a ferramenta, entendo um pouco melhor as metodologias, vou atualizar esse projeto. Vai lá, atualiza. Entendeu? Não deixa parado, não. Atualiza o projeto. E uma coisa que eu vejo, a Juliana Lima está comentando aqui, ó, falando real, cada final de semestre parece um TCC. Essa risada dela no final parece ter sido uma risada meio de nervoso. Não sei se vocês entenderam. Muito de nervoso. Não sei se ela é aluna de design, depois comenta aí, Juliana. Mas o que eu vejo assim nos alunos, ou até mesmo quem vem de outras áreas, é que existe uma pressa por terminar o projeto, né? Então, assim, eu quero construir logo um portfólio, e aí é melhor eu ter alguma coisa do que não ter nada, mas... E aí a gente aplica isso também nos nossos projetos aqui, por isso que dura um semestre, não é à toa, né? Essa questão da maturidade. É legal você investir um pouco mais de tempo, tem que fazer valida, faz uma entrevista, aborda as personas, fala bem do método. Bota a gente para usar. Isso, bota a gente para usar, valida as suas hipóteses, né? Porque aí você vai ter um... Cara, eu já vi gente ser contratada com um bom case. Às vezes o cara tá começando, assim, né? Uma vaga para júnior, às vezes para estagiário. Cara, quando você tem um case muito bom, sem nunca ter trabalhado na área, as pessoas vão ver o potencial que você tem. E você consegue, de repente, cravar uma vaga com dois grandes cases no teu portfólio. Eu estava falando com o Renan aqui nos bastidores. Eu trabalho com algumas empresas do exterior que têm muito contrato de confidencialidade.
eu não posso divulgar o que eu faço justamente porque eu estava brincando com o Renan. Elas me procuram quando já deu alguma merda. Elas procuram quando já aí, aconteceu algo muito ruim. O fato de eu divulgar vai acabar, né, eu vou acabar expondo uma outra empresa que fez alguma besteira e tal. Então, assim, no meu portfólio, eu consegui esses projetos com um case, porque quando eu comecei, eu tinha um grande case, quando eu fui gerente digital de uma outra universidade e tal, um grande case. Eu comecei a conseguir outros projetos, mesmo com sênior, lead, pleno, né? Então, assim, não é difícil, gente. Está chovendo vaga de UX e UI. Renan pode falar, eu estou sempre acompanhando também. As empresas muitas delas estão despertando ainda para isso. Então, assim, a gente ainda vai viver uma crescente de vagas. A gente ainda está, o gráfico ainda não vai. A gente está no começo do gráfico ainda. Não vai atingir estabilidade agora. Ainda vai chover vaga, né? Lá fora ainda está chovendo vaga. Ou seja, isso, se a gente olhar aqui para o Brasil, a gente ainda está chegando, ainda vai chegar nesse pico em algum momento. Mas é isso, assim, não tenho tanta pressa de fazer, montei um layout aqui, é isso. Dificilmente você vai conseguir uma vaga, uma primeira experiência com um projeto muito superficial. O que as pessoas querem ver é como você validou aquilo ali, por que isso é importante. E para explicar isso tem que ter embasamento, né? Não é só porque eu acho que... Né? Eu pego muito enquanto você colocar o porquê eu nas coisas, seu projeto não vai ser levado a sério. Ou pior ainda, né? Porque eu acho que... tipo assim, pode ser que você seja, vamos dizer assim, a base de dados, porque você usou. Mas, tipo assim, quando isso acontece, você tem que colocar no portfólio lá, mas você tem que procurar por fora também. Porque você pode ser a base principal, mas não pode ser a única. Você tem que ter mais dados. Validar. Então, por exemplo, o Renan teve vários insights ali porque usou o InSpace por muito tempo. Mas foi no fórum, quando ele postou lá, o pessoal começou a jogar mais inputs, né, Renan? Uhum. E aí, mais outputs vieram, mais resultados a partir daqueles insights. Então é isso, assim, não ter medo de se comunicar. E, gente, pesquisa, a gente tá falando assim, pesquisa, parece ser um negócio... Cara, às vezes é um Google Forms bem feito, você vai disparar aí para tua família ou para um grupo, né, lá no Facebook, no WhatsApp, para alguém que seja o teu público, né, que tenha a ver com o que você está estudando. E, cara, você já valida alguma coisa, né? Mas é claro, isso é o início, né? E acho que o UX tem muito de ir pegando as coisas à medida que você vai fazendo mesmo, né? Uhum. Não à toa, a maneira como a gente ensina aqui é muito isso também, Tem conceitos, tem teoria, os alunos estudam para chegar nos encontros, mas não tem fórmula mágica ainda. E tem que praticar. Fórmula mágica não existe, só a prática, aplicar o conhecimento que você aprendeu, pegar a experiência, documentar também, porque às vezes o teu conhecimento em uma experiência pode gerar algo novo para a área, porque é uma área muito nova. Então, se acontecer alguma coisa que você viu que é muito fora da curva, documenta, escreve em algum lugar, faz um artigo no LinkedIn, que seja, deixa em algum lugar, porque pode ajudar outra pessoa, pode até te ajudar no futuro. Você voltando naquele case, você vai ter pelo menos ele documentado. Você pode voltar ali e ver possíveis erros que você cometeu, possíveis metodologias que você poderia ter aplicado, mas não conhecia até aquele momento. Então, assim, isso é muito bom que seja feito, sabe? Sempre lembrem que você fez um projeto, mas ele não acabou. É basicamente isso. Você fez um projeto, você estudou, você aplicou, mas ele não acabou. Porque quando você tiver com mais experiência, você pode voltar nele e aplicar as novas experiências nele. E vai melhorar aquele projeto. Exatamente isso. É o que a gente falava lá anos atrás da Design Science, né? Não sei se você lembra, teve essas aulas. Lembro. Mas um ponto legal também, que eu acho legal mencionar, é que, especialmente para quem está mais para essa área do design, assim, da interface de usuário também, tem muitos desses desafios diários, né? Daily UI. Então, assim, hoje o desafio é pensar numa interface de uma calculadora. Hoje o desafio é você pensar numa interface de uma tela de checkout, uma tela de login. E esses desafios, como tem uma comunidade ali participando, fazendo, você vai se conectando com essas pessoas, você vai conhecendo e vai mostrando do que você é capaz, meio que sem perceber. Assim, você vê, você tem algumas coisas. 30 dias, um mês fazendo um desafio desse diário, você tem 30 coisinhas ali. Se você salvar 5 dessas 30, você já tem alguma coisa para o seu portfólio, né?
Então é legal se desafiar nesse sentido, né? Também é bem bacana. Renan, para finalizar, eu queria assim, a gente está vivendo num momento ainda pandêmico, né? Eu vejo muitas vagas remotas, eu mesmo consegui, como eu estava falando aqui, contatos no exterior, fora do Brasil, projetos que eu realmente acho que no período pré-pandêmico isso nunca aconteceria. Isso abriu aí algumas portas, algumas possibilidades, não só para trabalho no exterior, mas uma empresa de Curitiba que procura alguém e por aí vai. E além dessa questão do trabalho remoto, a própria experiência do usuário, falando especificamente dessa experiência digital, ela cresceu ainda mais em relevância, porque hoje as pessoas se acostumaram a fazer muitas coisas digitalmente, que antes eram feitas fisicamente, ali presencialmente, né? Então, o que você acha, assim, se você pudesse falar um pouquinho dessa tendência e de como o pessoal pode tirar proveito aí desse crescimento, pelo menos eu vejo dessa forma, eu queria que você falasse um pouquinho. Então, eu vejo o seguinte, muito provavelmente, a galera fica falando aí do novo normal, né? Eu acho que muito provavelmente a gente vai viver ainda o novo normal para sempre. Não vai ser nem por muito tempo, vai ser para sempre. Por quê? Primeiro de tudo, trabalhar de casa ou trabalhar em home office é mais confortável. Então, o conforto, ele também é parte da experiência. Se você começar a pensar experiência do usuário, não do usuário, mas do colaborador, né? Se você começar a pensar nisso, pensa assim, o que é mais confortável para um programador? Ele tem uma máquina de 5, 6 mil reais em casa, muito boa, 2, 3 telas, num ambiente confortável, no escritório confortável, com uma internet funcionando decentemente. O que é mais confortável? Você falar para ele, olha, das 9 às 5 você programa esses sistemas aqui que eu vou te mandar as tasks via Trello, via To-Do, algum lugar assim, ou falar, vem aqui para o meu escritório e trabalha aqui das 9 às 5. O que é mais confortável? A segunda experiência que eu disse é a experiência anterior. Muitas empresas vivem assim, muitas empresas querem voltar a viver assim, mas isso vai causar um impacto negativo na experiência. Por quê? O cara, ele está em casa, a diferença entre ele começar o trabalho 8h50 e 9 horas é literalmente ele sentar e ligar o computador. Quando ele tem que se deslocar ao trabalho, a diferença vai ser o tempo que ele sai de casa, trânsito, transporte, todas as coisas que tem a ver com locomoção que ele não pode controlar e que a empresa também não pode controlar na maioria dos casos. Então, assim, você tem experiências diferentes, você já teve uma amostragem de experiência, porque antes o home office era como se fosse assim, era o santo graal, era o mito que um ou outro falou que viveu e é muito bom, mas a grande maioria não viveu. Então, todo mundo achava, ele tá mentindo. Isso daí deve ser porque a empresa está falindo, não quer pagar vale transporte. E começava a colocar algumas coisas assim, meio mentirosas ali no meio, para poder dizer meio assim, não, eu quero ficar onde eu tô, não quero mexer em nada, não. E aí, esse contexto vai acabar criando uma rachadura nesse pensamento, porque as pessoas agora foram, graças à pandemia, né, devido à pandemia, na verdade, elas foram obrigadas a experienciar o home office, algumas se adaptaram, tiveram muito ganho de desempenho no trabalho, eu inclusive, apesar de eu já trabalhar home office antes, né, eu tive um ganho de desempenho absurdo na pandemia, e tipo, as empresas não vão mais começar a visualizar, tipo assim, poxa, a gente precisa do colaborador aqui. Elas vão começar a pensar, a gente precisa do colaborador onde ele estiver. E é essa experiência que vai modificar para esse período. Muitas empresas, pelo menos as boas empresas que vão estar antenadas, elas vão começar a pensar assim, eu preciso do colaborador onde ele estiver. Eu não preciso do colaborador aqui no meu prédio comigo olhando. Que é o que algumas empresas ainda têm, assim, tipo, não, tem que estar ali, tem que estar na minha supervisão. Achando que a supervisão é, tipo, corpo a corpo. Não pode ter uma supervisão, tipo, Trello, reunião diária, ou seguindo o Scrum, né? Que são coisas que já existiam antes da pandemia, só que a pandemia só veio para forçar a galera a experimentar e muita gente acabou gostando. Então, eu acho que é basicamente isso.
Acho que Legal, legal. é esse o contexto que a gente vai viver daqui para frente. Perfeito. Aí a Kiane está falando, o home office se tornou uma qualidade, né, para ambos os lados. Ela está falando, acho que acredito tanto para a empresa quanto para o colaborador. É isso. Eu acho que realmente a gente vai viver um período ainda de adaptação, né? Quando for possível retornar totalmente em segurança, a gente vai ter um pouco desse racha, né, que você falou. Mas é legal ficar ligado, assim, especialmente para quem está começando a procurar vagas agora, uma primeira experiência, de não necessariamente ficar restrito a algo que está ali da sua cidade, perto de você. Porque isso aumenta a tua possibilidade de novas oportunidades. Então, é o que eu falo para os meus alunos, assim, tá estagiando, tem um dinheirinho sobrando, vai guardando para investir no teu equipamento, para investir no software que você pode precisar para montar um home office, né? Porque muitas empresas não têm ainda a condição de montar um home office para você. Algumas mandam um equipamento para tua casa, chega um kit lá bonitão, que não é seu, né? Quando você é mandado embora, elas tomam de volta, claro. Mas um empréstimo. O empréstimo. Mas, assim, algumas não. E às vezes são boas empresas, mas elas não têm ainda esse amadurecimento ou essa capacidade mesmo financeira de custear isso. Então, assim, investe até para você poder praticar, né? Eu falo muito isso. O inglês, por exemplo, o fato de eu conseguir me virar no inglês me permitiu abrir algumas portas aí no exterior, que também não é mole, não. Tem muito preconceito, tem muita coisa. Mas uma coisa que eu posso agradecer, assim, aí falando mal do Brasil agora, fazendo o contrário, lá eles valorizam muito o fato de eu estudar. Aqui eu sofro muito preconceito por estar no doutorado, por exemplo. O cara que está no doutorado aqui para o Brasil é um cara chato, que quer ficar dando palestrinha, que não sabe fazer nada, porque só passou a vida estudando teoria. Lá não, lá a mente dele já é bem mais avançada até nesse sentido. Fala, pô, esse cara sabe de pesquisa, cara. Então, assim, o que é valorizado. O que é engraçado é que aqui no Brasil a gente tem a cultura de quanto mais estudada a pessoa ou seja, quanto mais para cima no nível acadêmico ele foi, mais ele é subvalorizado como alguém que não sabe fazer. Sendo que, se o cara chegou no nível de ser um mestre, um doutor, um pós-doutor, fazer ele sabe muito bem. O negócio é que, às vezes, ele não pratica aquilo. Mas não quer dizer que ele não saiba fazer. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por exemplo, você andou de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta. Você ficou 30 anos sem andar de bicicleta. Depois você vai pegar para andar de bicicleta, não vai ser igual o cara que é um ciclista profissional. Mas você sabe andar de bicicleta. E se você ficar ali, você vai ficar naquele nível também. Sabe? E até talvez com mais facilidade, porque você tem a expertise, você tem o conhecimento. Que às vezes aquele cara que está praticando há vários anos é puro carne. É só conhecimento de eu fiz, eu aprendi. Mas sem estudo. Sabe? Aliás, a gente usa muito essa analogia de andar de bicicleta em UX, né? Falando de memória, do usuário poder voltar e agir intuitivamente. Andar de bicicleta só não é mais intuitivo que andar para frente mesmo. Esse Gabriel aqui, eu tenho uma memória muito boa para ele. Esse cara já foi meu aluno, hein? Foi meu aluno há um tempão atrás, depois ele pode confirmar aí. Eu tenho essa memória para aluno. Ele falou que tem empresas que não têm um equipamento bom nem para você trabalhar presencialmente, e o PC de casa acaba salvando o trabalho. Você ajudando a empresa não só com a tua mão de obra, mas também com a estrutura, né? Com a sua estrutura. Isso, Gabriel. E é verdade. Tipo, tem empresas que é aquilo, a tecnologia, ela é algo que se modifica, ela é algo que você tem que estar atualizado, e, tipo, a defasagem, quanto mais o tempo passa, a régua de defasagem está diminuindo. Antigamente, você tinha uma régua de defasagem de uns 7 anos para hardware de computador. Hoje em dia, você tem uma régua de uns 3 anos, 2 anos, porque vai passando, vai criando processadores novos, arquiteturas novas, tem sempre alguma coisa nova ali que você não tendo aquilo, dependendo da situação, você tem um probleminha de desempenho. Então, assim, é algo para sempre estar atento mesmo. Tipo, se a empresa ela quer evoluir nisso, tem que estar atenta na parte profissional,
na parte de estrutura, do mesmo jeito. Perfeito, perfeito. O Gabriel confirmou aí, ó, foi meu aluno mesmo, tá vendo? Olha lá, ó, ele falou, estudei mesmo, agora tô aí nessa migração para UX, ele tá aí, tá vendo? Nesse processo de migração, assim como muitos estão nesse processo de migração, de se descobrir também na UX. Bem legal, bem legal. Um abraço para você, Gabriel. Bom te ver por aqui. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu acho que uma live muito demorada também, pessoal. Pensando na experiência do espectador, vou criar esse termo. Eu não acho que é muito agradável, mas eu queria daqui a pouco pedir para o Renan dar uma mensagem final, mas de antemão já agradecer pela disponibilidade. Acho que se compartilhou um conteúdo, uma experiência muito rica aqui. Acho que foi legal. Eu queria trazer alguém que fosse capaz de mostrar os bastidores, assim, como funciona, como é que você desenvolve um case, faz assim, faz assado, estuda isso. E apesar de eu ser da área também, eu acho que o Renan, como eu falei, ele está mais com esse frescor, ele trabalha nisso aí 8 horas por dia, então, o cara respira isso o dia todo. Né? E eu fiquei muito feliz com a qualidade do conteúdo, espero que vocês tenham aproveitado. Eu deixei o link dele aqui no chat aí do YouTube, dos cases dele. Se quiser falar do teu Instagram aí, como é que o pessoal te acha no LinkedIn também, Renan? E deixa a tua mensagem final aí, mas muito obrigado pela participação desde já. Bem, para me achar nas redes sociais é @RenanMairinkDesign, igual está escrito meu nome aqui, mais design. Tem Instagram, YouTube e LinkedIn, vocês podem me encontrar lá. No Behance, no LinkedIn é só Renan Mairink, vocês já conseguem me achar. E eu queria encerrar com uma coisa que eu construí aqui, que é basicamente um diagramazinho rápido, que eu até queria compartilhar esse link com vocês, se for possível, para que vocês guardem as dicas que tem aqui nesse arquivo e possam voltar nelas depois para vocês praticarem isso e até mandar para outras pessoas que às vezes saíram mais cedo da live, não puderam ficar aqui, para botar esse conteúdo para frente. Aqui do lado já tem compartilhei no chat aí do YouTube. Olha aí, pessoal, oportunidade única, hein? Aqui tem como sobre construir um bom portfólio, aqui mais para a esquerda, quais são as sub-áreas que tem, com uma explicaçãozinha rápida de cada uma. E aqui, a última que eu queria encerrar, com a gente falando disso, que é basicamente um resumo de tudo, né? Que é como ser um bom UX ou UI designer, né? Que é basicamente aprender a entrevistar o usuário sem influenciar ele, ou seja, você pegar os dados sem colocar dados nele, sem, vamos dizer assim, colocar a sua impressão sobre as coisas em cima dele, deixar ele falar, ele ditar as coisas. Aprender as ferramentas que você tem disponível e quais são as melhores formas de utilizar cada uma. E aí, no caso, a gente está falando desde ferramentas de prototipação até metodologia, como utilizar cada uma, como fazer as coisas do jeito certo. Aprender como funcionam as coisas no front-end e no back-end, que é o que a gente estava falando de você tem que saber como funciona para saber se é possível, não necessariamente para que você produza aquilo. Ter um bom portfólio com os casos documentados direitinho, daquele jeito que eu até mostrei aqui. Óbvio que aqueles casos ali, eles são documentados um pouco resumidos, você pode botar mais dados se você quiser, mas aquilo ali é o básico para que uma pessoa leia e entenda e não fique uma coisa maçante. Mantenha em mente que o projeto nunca está pronto, é o que a gente estava falando até lá no começo da live, tipo, o projeto nunca acaba, ele pode acabar uma determinada etapa, mas quando acaba aquela etapa, você volta para o começo, você volta a pesquisar, volta a perguntar, volta a repetir todas as coisas que você fez até chegar ali, e tenha boas referências profissionais, ou seja, siga profissionais que estão produzindo coisas de UX, que estão documentando como eles estão trabalhando de UX, e até alguns fornecem cursos de UX, para que você vá lá e veja como funciona e como você pode aprender mais sobre. Aí tem aqui algumas pessoas, eu me incluí aqui no final, mas tem o Norman Nielsen Group, que é basicamente o Don Norman e o Jacob Nielsen, que são os fundadores do UX, se é que a gente pode chamar assim. Tem a Mires Fernandes, que é PhD, ela é PhD nessa área.
Tem o Daniel Furtado, do canal UX Now, aqui no YouTube também. Vocês podem procurar, que ele tem muito conteúdo de UX no YouTube, em vídeo. São vídeos super UX, 5, 10 minutos de conteúdo super de boa. Não é aquele conteúdo chato, de termo técnico, é bem vida real mesmo. Tem o Get Insight, que é o Gabriel Bastos, ele é no Instagram. Ele também posta muita coisa, especialmente sobre metodologia de pesquisa. Tem a Giarantes também, que faz a mesma coisa. O Leandro Rezende, que é o UX Unicorn, ele também tem um curso de UX Design que é muito bom, muito forte. E muita gente até tem vaga que meio que exige esse curso, né? Fala, é um diferencial se tiver o curso desse cara aqui. Então, também é um cara muito bom para você seguir nesse ramo e aprender sobre design. Bem, eu acho que é isso, gente. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a oportunidade também de poder estar aqui falando com o Diogo, falando com vocês sobre UX. Eu acho que até casou o tempo, porque antes do Diogo me chamar, eu estava pensando realmente nisso, tipo, acho que eu vou abrir agenda para poder participar de algum evento e tal, porque eu estou a fim de compartilhar conteúdo com as pessoas e veio o convite, então fico muito agradecido pelo convite. Se tiver outros, pode chamar que eu apareço, não tem problema. Nunca vou estar ocupado o suficiente para falar sobre esse assunto. Legal, meu querido. Eu te agradeço. Quando o módulo de produção digital começar a rodar, vou chamar você para uma masterclass para brilhantar lá as aulas. Pode deixar. Mas, cara, muito bom. Agradeço. O pessoal que ficou aí até o final ganhou ainda esse brinde aí que o Renan separou para o final. Então, só para os fortes mesmo, só para quem resistiu. Só para aqueles que resistem. Mas depois vocês podem compartilhar aí com colegas, com quem vocês acharem que pode se interessar. E é isso, gente. Muito obrigado. Encerramos aí mais uma noite de live. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no chat também, rapidinho, por fim, o meu e-mail. Como vocês sabem, eu sou o coordenador lá da Escola de Comunicação e Marketing da Uniswan. E se você se interessou, tem interesse em algum desses cursos, né, de design, de publicidade, fala comigo, me manda um e-mail se você tem alguma dúvida, apesar de termos as informações lá no site. Se você quiser indicar alguém da tua família, algum amigo que quer muito estudar, quer ingressar nessa área e tem dificuldade, não sabe por onde começar, o curso da Uniswan é sempre uma ótima pedida e a mensalidade não aumenta nunca. Não aumenta nunca, essa é boa, hein? Não aumenta nunca. Experiência do aluno. Isso aí. Valeu, gente. Um forte abraço, uma boa noite para vocês, bom descanso aí. Valeu, Renan. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite.